Cada vez mais gente na internet está preocupada com a questão do final dos tempos. O final dos tempos existe? Será que existe mesmo? Não é? Será que, e o que é pior, será que está próximo? Será que vai acontecer mesmo? E será que nós vamos ter uma segunda chance? Como que é a visão sobre esse final dos tempos? Várias religiões têm a sua visão a respeito do assunto e hoje eu trouxe aqui, que muita gente pediu, sobre o final dos tempos na mitologia nórdica, tá? É isso mesmo, o Ragnarok. Só que não é historinha da Marvel, não, nada disso. Aqui você vai ter acesso a uma informação que vem de textos milenares e você vai ver também a palavra de uma profetisa nórdica, que os mitos contam sobre ela, e ela teria feito essa profecia sobre o final dos tempos. Então, essa profetisa, ela fala sobre o final dos tempos para Odin, como será o final dos tempos. E quem vai falar sobre isso hoje é o Alan Marante, que está voltando com muitos pedidos. Pode vir, Alan, tudo bem com você? Hel Magda, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme fazer parte dessas atividades, trazendo conteúdo exclusivo para os nossos telespectadores, para as pessoas que consomem o nosso conteúdo. E hoje nós vamos falar exatamente, sobre a Voluspa, que é, inclusive, o meu último livro. Olha só. Contém exatamente a profecia do Ragnarok. Para quem está vendo esse conteúdo pela primeira vez aqui conosco, eu sou Alan Marante, eu sou sacerdote da religião nórdica. Eu tenho um trabalho que é composto com mais de 10 anos de pesquisa com a língua nórdica. Eu faço traduções direto do nórdico antigo. Eu também sou jornalista, idealizador do projeto cultural Caminho Nórdico, que vocês conseguem acompanhar também nas nossas redes sociais do @Caminho Nórdico. E para quem quiser saber sobre os livros do Alan Marante, quem quiser comprar pela internet, ou quem quiser fazer aula com ele dá várias aulas sobre mitologia nórdica, eu vou deixar também os contatos, os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então agora nós vamos começar falando essa história que todo mundo quer saber, como é que é? É uma volva que chama, profetisa nórdica, uma volva. Como que foi essa história? O Odin foi falar com ela? Exato. O documento mais antigo que nós temos falando sobre isso exatamente é a própria Voluspa. Inclusive, é por isso que na capa aqui tem uma ilustração histórica, ele está exatamente convocando o cadáver da volva. A volva é uma profetisa. Muita gente acaba confundindo. É uma bruxa? Não. É uma pessoa que tem contato com o tempo. Então, ela pode fazer uma visão de algo que já aconteceu ou de que está acontecendo o que vai acontecer. Então, por isso que Volva significa mulher sábia. Era uma pessoa que tinha o espírito conectado com o tempo, que não necessariamente era uma feiticeira. Isso, às vezes, era um dom, ou isso às vezes era induzido através de cânticos, através de orações, mas não tinha a ver com a feitiçaria, não tinha a ver com o Seder, não tinha a ver com o Galdr. Era exatamente um dom que a pessoa tinha, uma comunicação que ela tinha com o próprio tempo. Por isso que o nome Voluspa significa profecia da mulher sábia, profecia da volva. E aí o que acontece? O Odin, ele vai até o mundo dos mortos, atrás exatamente de uma profetisa que ele sabia que tinha conhecido muitas histórias quando viva e ela tinha se tornado muito mais sábia depois da morte. Porque o espírito dela passou a observar o tempo do mundo dos mortos. Por isso que ele vai atrás. Por isso que ele não pede para uma outra divindade fazer essa profecia. Existem divindades que são proféticas. A própria Frigga, a esposa dele, é uma profetisa, é a mais hábil das profetisas. Mas o que acontece? Ele precisava de alguém que estava em contato com o mundo dos mortos. Ele queria saber sobre coisas que aconteciam na morte. Então ele foi realmente, ele foi para o mundo dos mortos, ou ele levantou o cadáver dela, enfim. Ele vai até o monte funerário onde ela tinha sido enterrada.
E aí ele abre o monte funerário dela com o Galdr, né, porque é descrito que Odin tem o poder de levantar os mortos, isso é mencionado em vários textos nórdicos. O Galdr, para quem ainda não viu, são os cantos, né, os mantras, que tem um Galdr seu aqui no nosso canal também, né? Sim, exatamente. São cânticos que contêm exatamente versos específicos que comandam as ações. E aí Odin faz exatamente isso. Ele canta alguns Galdra e o monte funerário abre. É mencionado, inclusive, na própria Ynglinga Saga que nenhum monte funerário se fecha para ele. Porque ele é o Draugr, o Senhor dos Mortos. E aí ele ressuscita ela. Naquele breve momento, o espírito dela volta para o corpo, ou seja, ele convoca. Porque o que acontece? O monte funerário em si, mesmo os montes funerários que a gente tem aqui, são portais para o mundo dos mortos. Então, para quem ainda não acredita, né, hoje vai sair daqui acreditando. Exato. Por que os povos antigos, né, faziam aquelas formações circulares ou faziam montes mesmo de pedras? Porque eles acreditavam que o espírito da pessoa, uma parte do espírito da pessoa, habitava aquele monte. E o objetivo era exatamente para que alguém precisasse consultar os antepassados, fosse até aquele local. Então não é que você vai para o mundo dos mortos. Na verdade, aquele monte ele é um portal que traz o espírito do morto para lá. Até mesmo depois da introdução do cristianismo, ainda tinha gente que, em momentos muito tristes, em momentos muito difíceis, ia até o túmulo dos entes queridos. Sim. A pessoa ela conversava, né? Obviamente, com o tempo, isso foi passando a ser encarado como necromancia. E aí a igreja começou a banir, começou a proibir isso, mas era comum. Por quê? Porque a pessoa estava lá para homenagear o antepassado. Era um avô, um tio, um pai, um irmão, até mesmo um parente mais longínquo. Ela ia levar um presente, ela se sentava em cima ou da cripta ou em cima da cova, né, diante da lápide. E hoje, em lugares, por exemplo, onde o cristianismo foi perdendo força, isso voltou a ser comum. Sim. Então, isso está sendo trazido de volta, porque isso é um dos elementos daquilo que a gente chama de culto ancestral. Sim, é o que tem muitas das religiões mais pagãs, é culto aos antepassados, né? Elas são muito forte isso no paganismo. Então, eu acredito que isso nunca saiu realmente de moda, foi um pouquinho apagado, mas sempre tem esse vínculo, sim. E sempre teve a importância de tornar a morte um processo naturalizado. Sim. Né? Porque a gente sabe, a morte é uma coisa inevitável, ela é parte do ciclo da vida humana. Só que a partir do momento onde você simplesmente transforma tudo como se fosse uma punição, a vida se torna dolorosa. Sim. Então ali, Odin está fazendo exatamente isso. Ele poderia ter consultado uma divindade, ele poderia ter consultado Mimir, mas ele queria uma percepção diferente, de alguém que tivesse morrido, de alguém que conheceu a morte. Né? Porque a morte para o divino, ela é passageira. A existência divina, ela é sempre renovada, né? Tanto que a gente tem a presença de Idun que mantém o espírito dos deuses imortais.